Nesta semana, no dia 31 de outubro, nós celebraremos uma data importantíssima, um acontecimento de grande relevância. E eu não estou falando do Halloween, é lógico que não. Eu estou falando da Reforma Protestante. E ao longo dessa semana, onde nós rememoraremos tão importante data para nós cristãos, eu quero gravar alguns vídeos rápidos explicando os principais pontos da Reforma Protestante, para que você aprenda e grave de uma vez por todas quais são. Nós temos os 5 principais pontos, que são somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente a Deus glória e somente Cristo. Só que hoje eu quero falar do terceiro ponto, que é a graça de Deus. Todos vocês sabem, se você ainda não sabe, fique sabendo agora, que Martinho Lutero ele não tinha como intuito criar uma nova igreja. A ideia dele era reformar a igreja, era pegar aquilo que já existia e tentar retornar às Escrituras. A propósito, a Reforma Protestante é o grande retorno da igreja às Escrituras Sagradas. E com igreja eu não estou falando a instituição católica apostólica romana. Eu estou falando a respeito do corpo místico de Cristo. O que seria isso? A união mística, e com a palavra mística eu não estou falando de algo mágico não, tá? Eu estou falando de algo transcendental, algo que transcende os limites da compreensão humana até. Ou seja, a união de todas essas pessoas no passado, presente e futuro, em qualquer espaço geográfico ao longo do mundo também. Então, com igreja eu estou falando disso. Então, a Reforma Protestante é um retorno da Igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, às Sagradas Escrituras. E tendo como ponto principal deste vídeo hoje, eu quero falar com vocês, novamente, a respeito da graça. Martinho Lutero, vendo todas aquelas arbitrariedades cometidas pela igreja, não somente arbitrariedades, mas também barbaridades teológicas, ele resolve buscar uma solução para isso. E a solução, evidentemente, é o retorno às Escrituras. Eu até recomendo que você assista o filme de Martinho Lutero, tem de graça no YouTube. Se você colocar lá, filme Martinho Lutero, você vai conseguir assistir ele completo. Tem 2 versões, a versão estendida e a versão que tem algumas partes que são cortadas. Recomendo que você assista a versão estendida. São mais de 2 horas de filme. É um filme excelente, porque vai nos mostrar bem como se deu. E como eu já disse anteriormente, a ideia de Lutero não era criar uma nova igreja, mas reformar a existente. Inclusive, ele até queria convencer o Papa, acreditando na inocência dele. Na cabeça de Martinho Lutero, o Papa não sabia das barbaridades que a igreja cometia em nome da fé e por conta dessas doutrinas falsificadas, como por exemplo as indulgências, que foram o estopim da reforma. E agora, falando sobre a graça, é um dos meios bíblicos pelos quais Lutero achou por bem retornar às Escrituras e ressaltar também o que é a graça, antes de nós lermos os textos que eu separei para nós aqui. A graça, como todos bem sabem, se você perguntar para uma criança que frequenta EBD, ela vai dizer para você que a graça é o favor imerecido. Essa é uma definição muito boa, mas ela não explica muito bem aquilo que realmente e verdadeiramente a graça significa. Vamos recorrer ao texto e assim a gente vai expandir um pouco mais esse conceito de graça para nós, tá bom? Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 24 nos diz: sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Tito 3,5: ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, pelo lavar regenerador do Espírito Santo. O que nós precisamos entender aqui? A graça é um presente de Deus que ele dispensa às suas criaturas, sendo que essas suas criaturas não merecem. Olha só, analise um texto de Romanos. Justificados gratuitamente. E depois também você vai analisar o texto de Tito, analisa assim com calma. Ele vai dizer que essa salvação, essa justificação que o apóstolo Paulo fala em Romanos 3, não são por obras de justiça que nós houvéssemos praticado.
Se nós formos recorrer ao Antigo Testamento, nós vamos ver que os profetas e o próprio Deus via a nossa justiça como trapo de imundícia. O que significa isso? Qualquer obra que nós venhamos a realizar, qualquer suposta bondade que possa haver em nós, é desconsiderada diante de Deus. E aqui existe uma doutrina muito complexa dentro do cristianismo, ao qual nós precisamos citá-la, que é a doutrina da corrupção total do gênero humano ou da depravação total, onde nós vamos entender que não existe nenhuma área sequer na humanidade onde o pecado não tem atingido. É por isso que nós, por natureza, Efésios capítulo 2, versículo 1, nós, por natureza, por nascimento, automaticamente éramos inimigos de Deus. Só que, pela fé, por meio da graça, agora nós somos justificados. Ou seja, mesmo sendo pecadores, mesmo não sendo merecedores da salvação, porque o prêmio da justificação é a salvação. Mesmo não sendo merecedores, Deus nos concede isso, somente por meio da fé. E por que este é um dos pontos principais da Reforma Protestante? Porque não são por obras. A Igreja Católica, e aqui é uma diferença evidente entre nós e eles, talvez haja até algum católico assistindo esse vídeo, então entenda, essa é uma das grandes diferenças entre essas vertentes do cristianismo, é que a Igreja Católica prega que a salvação é pela fé sim, mas mais as obras, mais pelas obras. Ou seja, eles acrescentam algo à salvação, eles acrescentam algo à fé, ao passo que dentro do protestantismo, a máxima da salvação é somente a fé. E por meio da fé nós recebemos o dom gratuito de Deus. E a palavra dom, no original, diz respeito a essa graça. Ou seja, graça é algo ao qual, ou no qual, nós não somos dignos de receber. Nós não podemos nem chegar perto. Deus, ele é tão santo, mas tão santo, que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele precisava entrar com sinos na sua roupa, no seu corpo, porque caso ele viesse a morrer no lugar santíssimo, as pessoas saberiam porque o sino pararia de tocar. Olha só que coisa louca, não? Imagina só a santidade de um Deus inacessível pelas nossas obras, sendo agora partilhada a nós por meio da graça. Porque tornar-se justo ou ser tornado justo significa justamente isso, ser justificado ou também santificado. Então agora, diante de Deus, aqueles que têm fé em Cristo já não são vistos como pecadores, e sim como santos, justos diante de Deus. E este é o grande presente, é o fato de Deus reatar. E é Deus quem faz isso, repara no que eu estou falando, não sou eu nem você, enquanto seres humanos, não é por obras de justiças praticadas por nós, mas é Deus quem faz, a iniciativa é de Deus. Agora o nosso relacionamento, nós criatura e Deus criador, foi refeito, foi restaurado. Esse é o grande presente. A recompensa não são as ruas de ouro, não é o céu é consequência dessa recompensa. A maior recompensa na vida do salvo é o relacionamento entre ele e o Criador. É a restauração, é o fato de que agora nós podemos chamar Deus de Pai. Não tem... o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que agora pelo Espírito nós clamamos Abba Pai. Ou seja, antes éramos inimigos por natureza, mas agora nós somos filhos de Deus, restaurados à comunhão plena com o Criador por causa da graça. Somente a graça pode fazer isso, não são os sacramentos da igreja, não são as indulgências, não são nenhuma das obras, nem dízimo, nem nada do que eu possa fazer. Nada disso pode reatar a minha comunhão com Deus, a não ser a graça do próprio Criador. E é por isso que este é um dos pontos mais importantes da reforma, por isso que as pessoas, sem conhecer isso, sem conhecer este ponto fundamental da fé cristã, elas podem ser manipuladas. Porque há igrejas por aí que dizem assim:
Se você não pratica tal coisa, você não vai ter salvação. Se você não ajuda com tal coisa, você não vai ter salvação. Eles vinculam a salvação às nossas obras. As nossas obras não trazem salvação. Elas podem trazer condenação, mas salvação jamais. Somente a graça, por meio da fé, traz salvação. As nossas obras não são justas. Lembra do que eu falei? A justiça do homem é como trapo de imundícia. E para encerrar esse vídeo, eu vou te explicar o que é trapo de imundícia. Trapo de imundícia, à época dos hebreus, era o pano imundo que as mulheres colocavam na sua região genital, quando elas estavam nos seus dias de fluxo de sangue. Depois aquilo era jogado fora, era completamente descartado, porque aquele sangue era considerado impuro. Então olha só aquilo aqui o profeta compara as nossas supostas obras de justiça. Então entenda, não é aquilo que você faz que te aproxima de Deus, é a graça. Nós precisamos crer. E agora, como último ponto, não confunda as coisas. Eu não estou pregando libertinagem, não. Porque pelos frutos a gente conhece as árvores. A gente conhece a verdadeira salvação. É pelos frutos. Aquele que é salvo, ele produz frutos dignos de arrependimento, ou seja, aquele que é salvo, ele vai praticar boas obras de santidade, de comunhão, de amor, porque ele é salvo, e não para ser salvo. Amém, meus queridos? Então amanhã publicaremos mais um vídeo a respeito de outro sola, de outro ponto fundamental da Reforma Protestante. Se você gostou do vídeo, compartilha ele, comenta e curte também. Que Deus abençoe e não se esqueça, são somente as Escrituras que fazem com que nós venhamos a conhecer a vontade de Deus. Amém, meus queridos? Até a próxima.